Onde começa a verdadeira queda de um homem ou de uma mulher que busca a Deus? A maioria de nós acredita que o erro nasce apenas no momento da ação consumada. Mas, e se a ruína já estivesse selada muito antes, no silêncio de um pensamento cultivado na escuridão? Vivemos em uma época que aplaude a vontade humana e nos diz para seguir os sussurros de nossos próprios instintos. No entanto, o coração humano é uma terra desconhecida, um solo onde sementes de luz e de sombras germinam com a mesma facilidade. A sabedoria antiga nos adverte que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quando olhamos para a nossa caminhada cristã, percebemos que a verdadeira batalha não é travada em praças públicas ou aos olhos dos outros. A guerra mais feroz acontece no santuário da nossa própria mente, onde ninguém mais pode ver ou aplaudir as nossas vitórias diárias. É exatamente ali, no silêncio absoluto da nossa solidão, que definimos quem realmente somos diante do Criador de todas as coisas. Muitas vezes, gastamos nossa energia vital tentando polir o exterior do copo, para que a sociedade nos veja como justos e irrepreensíveis. Criamos uma fachada de moralidade intocável e rígida, enquanto, por dentro, abrigamos tempestades silenciosas de cobiça e vontades que desonram a Deus. Mas a palavra não se deixa enganar por atuações bem ensaiadas ou por frases religiosas cuidadosamente escolhidas para encobrir a nossa realidade. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, caminhou por esta terra não apenas para nos dar regras, mas para transformar a raiz do nosso ser. Quando ele subiu ao monte para ensinar as multidões, suas palavras rasgaram o véu da superficialidade humana e expuseram a nudez da nossa alma. Com a autoridade serena de quem formou o homem do pó, ele redefiniu completamente o mapa da pureza que achávamos conhecer. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos que não deveriam adulterar, disse o mestre, ecoando os mandamentos entregues a Moisés no deserto. Porém, a verdade espiritual que ele trouxe a seguir era cortante como uma espada de 2 gumes, atingindo as intenções mais ocultas. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela, ensinou o nosso Senhor. Nesse breve e poderoso ensino, Jesus desmontou a ilusão de que o pecado se resume apenas aos atos físicos que o mundo pode testemunhar. Ele transferiu o tribunal da justiça divina das ruas e das camas para o centro das nossas imaginações e dos nossos olhares. O desejo impuro, abrigado e acalentado na mente, carrega em si o mesmo peso de rebelião contra a santidade do Deus Todo-Poderoso. O Mestre nos mostrou que o pecado não é um salto repentino em direção ao abismo, mas uma caminhada lenta ladeira abaixo. Tudo começa com um olhar que se demora um pouco mais do que deveria, com um pensamento que não é imediatamente rejeitado. A partir desse ponto, a mente se torna um palco onde a imaginação ensaia aquilo que as mãos e o corpo ainda não tiveram coragem de fazer. A história bíblica nos oferece espelhos dolorosos para que possamos enxergar a nossa própria fragilidade diante dessas tentações tão comuns ao ser humano. Pensemos no rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que passeava ociosamente no terraço de seu palácio ao entardecer. O seu desejo impuro não começou no ato final de traição, mas no segundo olhar prolongado e não mortificado para Batseba. Davi alimentou aquela pequena faísca visual até que ela se tornasse um incêndio incontrolável que consumiu sua paz, sua família e sua nação. Ele teve tempo para dar meia volta, para clamar aos céus por socorro, mas escolheu dialogar com a fantasia que dançava em sua mente. O resultado não foi apenas a quebra de uma regra moral, mas o rompimento doloroso da sua intimidade e comunhão com Deus. Em contraste brilhante com essa queda, a Escritura nos lembra do jovem José, que servia como escravo na casa de Potifar, no Egito. Distante de sua família, de sua religião e de qualquer pessoa que pudesse julgá-lo, a tentação se apresentou diante dele de forma agressiva. A mulher de seu senhor o convidou para a impureza dia após dia, oferecendo-lhe um caminho fácil para o prazer oculto e sem testemunhas. No entanto, José não negociou com o pecado, não ponderou as vantagens e nem tentou flertar com o perigo que se apresentava ali. Ele tomou a única atitude sensata para alguém que deseja preservar a sua alma. Ele fugiu,
deixando até mesmo a sua capa para trás. José entendia com uma sabedoria que transcende a idade que pecar não era apenas um prazer proibido, mas uma grande maldade contra Deus. Essas narrativas nos ensinam que a mente é o grande campo de batalha onde as nossas derrotas e vitórias espirituais são inicialmente forjadas. Não podemos impedir que os pássaros da tentação voem sobre as nossas cabeças, como dizia um antigo provérbio de sabedoria popular. Mas podemos, com a graça de Deus, impedir com firmeza que eles façam ninhos nos galhos dos nossos pensamentos e desejos. O reverendo Hernandes Dias Lopes nos lembra de forma muito clara que o pecado nunca é um simples acidente inevitável de percurso. O pecado é, na verdade, uma gestação lenta que começa na mente, desce profundo para o coração, domina a vontade e se consuma na ação. Se não matarmos o desejo impuro ainda no berço da nossa imaginação, ele crescerá monstruosamente e nos levará cativos para longe da cruz. Da mesma maneira, o pastor John MacArthur nos adverte que a verdadeira santidade cristã não é a ausência de tentação em nossas vidas. A santidade é a recusa ativa e constante em entreter o pecado, bloqueando as portas da nossa mente para o que desagrada a Deus. Precisamos colocar sentinelas nas portas dos nossos olhos e ouvidos, guardando o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jesus sabia que a nossa carne é fraca, e por isso o seu ensino foi tão radical quando continuou a pregar no Sermão do Monte. Ele disse que, se o nosso olho direito nos faz tropeçar, devemos arrancá-lo e lançá-lo fora, para não perecermos por inteiro. Essa metáfora poderosa não sugere automutilação física, mas uma ação drástica e cirúrgica contra tudo o que nos induz ao desejo impuro. Se um aplicativo no seu celular se torna uma janela para a cobiça, a sabedoria de Cristo ordena que você delete esse aplicativo hoje. Se um caminho que você percorre diariamente desperta vontades que entristecem o Espírito Santo, a obediência exige que você mude a sua rota. Cortar o mal pela raiz dói no orgulho e na carne, mas é o único caminho seguro para a preservação da nossa vida espiritual. Não existe pureza sem renúncia diária, e não existe renúncia sem um amor profundo e sincero por aquele que nos comprou com sangue. Quando compreendemos a beleza inesgotável da santidade de Deus, os prazeres fugazes e impuros deste mundo começam a perder o seu fascínio ilusório. O antídoto para os desejos impuros não é apenas dizer não ao pecado, mas dizer um sim apaixonado e constante para o Senhor Jesus. Muitas pessoas tentam vencer a cobiça lutando com as suas próprias forças, confiando na força de vontade e criando regras humanas extremamente severas. Mas a força de vontade é como um músculo que se cansa ao longo do dia, cedendo no momento em que estamos mais vulneráveis e exaustos. A vitória verdadeira só acontece quando o nosso coração se enche tanto de Cristo que não sobra mais nenhum espaço para a impureza habitar. Isso significa que a nossa busca pela verdade não deve ser baseada no medo da punição, mas na alegria de conhecer a Deus intimamente. O desejo puro e santo expulsa o desejo sujo, assim como a luz do sol nascente dissipa instantaneamente as trevas densas da madrugada. Precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, deixando que a água cristalina das Escrituras lave e purifique a nossa mente contaminada. O Senhor Jesus nos chama para uma caminhada de integridade total, onde não há divisão entre o que pensamos e o que fazemos. Ele quer habitar nos cômodos mais íntimos da nossa imaginação, trazendo ordem, paz e pureza, onde antes reinava o caos silencioso da carne. Entregar a chave da nossa mente a Cristo é o ato mais libertador que um ser humano pode experimentar nesta jornada terrena. Se você tem lutado em segredo contra desejos que envergonham a sua consciência, saiba que há graça e misericórdia abundantes disponíveis hoje mesmo. Você não precisa carregar esse peso sozinho, tentando se esconder do olhar daquele que já conhece e sonda todos os seus pensamentos ocultos. Confesse a ele a sua fraqueza, traga o seu pecado para a luz da verdade, e o sangue de Jesus o purificará de toda injustiça. A partir de hoje, experimente fazer uma pequena, mas poderosa, mudança na rotina da sua mente e do seu coração cansado. Sempre que um pensamento impuro ou um desejo inadequado bater à porta da sua imaginação,
Não tente debater com ele ou ignorá-lo passivamente. Imediatamente, comece a orar de forma consciente, pedindo que Jesus assuma o controle daquele instante e mude o foco dos seus olhos, ao desviar o olhar do que contamina e fixá-lo firmemente nas promessas celestiais. A correnteza do pecado perderá a sua força de atração sobre você. A pureza não é um troféu que conquistamos de uma vez por todas, mas um jardim que precisa ser regado e podado todos os dias. E a cada pequena escolha feita em obediência à palavra de Deus, a sua alma se tornará mais forte, mais leve e mais livre. Há uma esperança radiante para todo aquele que se dispõe a alinhar as batidas do seu coração com os ensinamentos eternos de Cristo. A verdadeira paz não reside em satisfazer todos os nossos impulsos, mas em descobrir que Cristo é absolutamente suficiente para nos satisfazer e preencher. Que a partir deste momento, a sua mente seja cativada pela beleza da santidade e que os seus pensamentos sejam um altar de adoração contínua. Gostaria muito de saber quem está trilhando essa jornada de fé junto conosco neste canal, para que possamos construir uma comunidade de intercessão. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo a este vídeo neste momento. Se você, sua família ou um parente próximo está passando por alguma dificuldade espiritual ou física, conte-nos para que possamos orar por vocês. Sua participação é muito importante para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir e praticar as verdades do Evangelho puro. Por favor, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa família e caminhar conosco na fé. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber o alerta do YouTube sempre que postarmos um conteúdo novo para a sua edificação.